Muito boa tarde, bem-vindos ao Sim ou Talvez, edição do dia 3 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão a Patrícia Machado, o Francisco Brito e o Luís Pardal. Hoje vamos falar de eleições presidenciais, mas só para começar, há outros assuntos para tratar, como é habitual. A pré-campanha, o posicionamento dos candidatos, afinal estamos a um mês e uma semana das eleições e temos até um Presidente da República que está hospitalizado. Vamos falar de presidenciais e começo com o Luís Pardal. Luís, bem-vindo, muito boa tarde. O que é que tu destacas até agora desta campanha ou pré-campanha eleitoral, com tantos candidatos, com tanta gente? Será que vamos ter aqui... Tem sido uma disputa que parece esclarecedora ou não? Olá, viva, muito boa tarde a todos, aos colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Portanto, no fundo, aquilo que nós estamos a assistir é esta passadeira de candidatos, porque realmente isto são dezenas de candidatos, às tantas e possíveis candidatos que nós temos à nossa presidência da República, e digamos que aquilo que estamos a assistir é um reflexo um pouco daquilo que é a nossa democracia. No fundo é isso, é uma democracia mediática, é uma democracia digamos, estes candidatos que nós temos é de intempestivos, em muitos aspectos, pouco reflexivos. Isto porquê? Porque de alguma forma há uma influência do imediatismo, das redes sociais, da resposta rápida, que eu acho que isto depois acaba por ter reflexos na postura dos próprios candidatos, porque de alguma forma cada um deles ao seu estilo, mais à esquerda, mais à direita, precisam de se posicionar mediaticamente, e aquilo que nós temos é precisamente isto. Só que, na minha opinião, a Presidência da República, isto não é um casting de popularidade, não é um casting de quem fala mais alto, de quem grita, de quem agudiza as suas opiniões, mas sim a Presidência da República, o Presidente da República, é uma figura, é a mais alta figura do Estado, é alguém que tem que ter a capacidade de articular, de promover estabilidade no país. Aliás, um dos temas muito falados nestas presidenciais é como é que vai ser a postura do Presidente da República com o Governo. E por algum motivo é porque há de facto aqui esta curiosidade, como é que o próximo Presidente da República vai, em termos da estabilidade do país, articular sobre assuntos que são fundamentais. E o que é que isto me leva a pensar? É que é importante ter maturidade democrática, é importante ter um conhecimento das instituições e, enfim, eu vejo que as sondagens que nós temos são reflexo de um conjunto muito alargado de indecisos. Ainda há uma grande percentagem da população que está indecisa em quem quer votar ou quem irá votar na Presidência da República. E preocupa-me em determinado aspecto, porque nós temos uma série de candidatos à esquerda que são bastantes, que são muitos, não é? E que isso acaba por dividir, acaba por surgirem candidatos como, enfim, olha, como por exemplo o Jorge Pinto é um exemplo, né? Alguém que até tem demonstrado alguma capacidade e até tem demonstrado que tem potencial, mas será que é este o tempo, não é, de Jorge Pinto? Será que é este o encaixe que será preciso para o Presidente da República? Portanto, tudo isto são espartilhos, na minha opinião, até desnecessários, porque acaba por dividir o eleitorado e, no fundo, não vai acrescentar um grande valor àquilo que é a candidatura à presidência da República. Para terminar, eu acho que têm sido aqui discutidos temas que até são descontextualizados, mas são fruto daquilo para onde estamos a ser levados, a questão da Constituição, da alteração ou não da Constituição da República, a agudização da separação da sociedade, das desigualdades, o tema até que ponto é que a máquina do Estado, em termos da estrutura dos serviços públicos, deve ir, enfim. Uma coisa é certa, nós temos uma pessoa que grita muito, André Ventura, que ganha espaço nesse eleitorado, mas nós olhamos para todas as percentagens e ele não colhe. Portanto, mesmo que ele passe para uma segunda volta, que, enfim, assim veremos, mas
não é uma pessoa que Portugal precise para a estabilidade do país. Isso é que é muito importante. Termino como comecei, nós precisamos de um Presidente da República com estabilidade e que consiga fazer articular as diferentes forças e as estruturas do Estado, e não é com certeza com desvaneios que vamos lá. Patrícia Machado, partilhas deste perfil que o Luís Pardal aqui traça para um Presidente da República, para um sistema como o nosso, em que o Presidente tem funções relativamente mitigadas, portanto é um regime semipresidencialista, o Presidente tem poderes, mas sobre a governação ou sobre os destinos de governação do país são praticamente nulos, não é? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de debate. O nosso sistema permite que as funções do Presidente da República, aquilo que lhe está confiado em termos de poderes, e só esses e não além desses, não é? Portanto não precisamos de nenhum Presidente da República que recorra a outros instrumentos, senão aqueles que a Constituição lhe atribui, permite ainda assim, e é importante assistir e verificar aquilo que tem sido os debates e aquilo que é o posicionamento de cada um dos candidatos, mas permite, como dizia, utilizando esses instrumentos que estão ao seu dispor, ter um papel que não é pouco importante. Portanto, mais do que comentador de bancada ou, portanto, fazer muito alarido, de facto tem que usar aquilo que está ao seu dispor para exercer esses mesmos poderes. E tem que se posicionar, naturalmente, na minha opinião. Nós o que temos assistido é, de facto, a um conjunto, temos este sistema democrático que é saudável e, portanto, devemos do defender e não querer outra coisa, e, portanto, isso permite que quem recolha o mínimo das assinaturas necessárias possa concorrer. Vamos ver o que é que será ao final das contas, não é? Portanto, muitas vezes aparece várias... Sim, há aí várias, até dentro dos debates, que não têm candidaturas entregues. O caso de Jorge Pinto, por aquilo que percebi há pouco. Portanto, vamos ver o que é que será ao final das contas e o que é que nos aparecerá no boletim. Seja como for, será um conjunto de candidaturas. Isto já não é um elemento novo em eleições presidenciais, portanto temos tido vários candidatos, mas acho que o que importa e o que vai estar em escrutínio é naturalmente aquilo que se quer para um Presidente da República e o seu posicionamento. O Luís falava aqui da questão da divisão e da esquerda e da direita. Eu acho que cada vez mais se torna claro que isso muitas das vezes é uma ilusão. O que nós precisamos escrutinar é, de facto, os posicionamentos e as ideias de cada um. E eu diria, em termos de posicionamento, não é António José Seguro certamente que se posicionará nestas posições ditas de esquerda, se é que a gente assim as quer categorizar, até pelo que temos assistido das suas intervenções. Ele próprio tem dúvidas e tem resistido muito a essa categorização, não é? Quando questionado sobre o assunto. E depois temos, naturalmente, aquilo que é um conjunto de candidatos que é mais do mesmo, do ponto de vista de, eu diria assim, de não assumir aquilo que é um compromisso que deve ser assumido por um Presidente da República, que é fazer cumprir a Constituição da República. A gente tem um instrumento que, apesar de várias machadadas, nos protege daquilo que foram as conquistas do 25 de Abril. Estão ali explanadas na Constituição da República. Isso tem-se discutido pouco, mas quando se vai a fundo, ou que se procura ir mais a fundo, vimos o posicionamento muito diferenciado entre alguns candidatos e alguns dentro do mesmo pacote, diria assim. Este caminho de prejuízo para a estabilidade da vida das pessoas, não é? A questão da situação em que vivem milhões de portugueses, que seja do ponto de vista das suas condições de vida, do direito à habitação, daquilo que são direitos constitucionais, do direito à saúde, do direito à educação, da questão da valorização dos salários, de poder um jovem não ter que ver futuro só fora do seu país, a questão dos equilíbrios territoriais. Portanto, todos esses elementos que estão consagrados na Constituição da República
República, o que temos assistido até nos pronunciamentos dos vários candidatos, ou é mais do mesmo, portanto, fazendo pender a balança para aquilo que eu diria que vai contra a Constituição, que é a subordinação do poder político cada vez mais ao poder económico, portanto, e aí Gouveia Melo, André Ventura, Marques Mendes, António José Seguro, estão todos dentro desse raio de defesa, e depois temos candidatos que assumem naturalmente estar ao lado da maioria dos portugueses, daquilo que é a generalidade da situação vivida e sentida pela generalidade de quem cá vive e trabalha. E, portanto, acho que o que nós precisamos discutir e avaliar é de facto os posicionamentos de cada um e não quem grita mais, quem fala mais, e sentir que de facto aquele é o candidato que os defende. E, portanto, terminava dizendo que, apesar das competências de um Presidente da República, que são aquelas que a Constituição lhe confere, são bastantes e suficientes para não ficar a assistir de bancada àquilo que pode estar a prejudicar o povo, que, neste caso de eleições, são nominais, portanto, são diretas. É àquela pessoa que vamos confiar o voto e que queremos que nos represente enquanto Estado, enquanto nação, enquanto povo, não é? Quer do ponto de vista dos interesses do nosso país, para quem cá está, para quem cá vive e trabalha, mas também do ponto de vista de relações externas. Francisco, muito boa tarde, bem-vindo. A Patrícia enaltece aqui ou destaca também os poderes que o Presidente da República tem para intervir. Curiosamente, na Europa há um sistema onde o Presidente tem alguma intervenção, mas até inferior a Portugal, que é o caso da Polónia, que recentemente elegeu um Presidente mais à direita dentro do seu Parlamento, o mais à direita que por lá existe, e tem feito um bocadinho a vida negra ao governo polaco, estando eles ali também à beira da guerra, como se tem dito. Será que aqui há presidentes que se apresentam, ou candidatos a presidentes que se apresentam como verdadeiros contrapoderes? Em parte, sim. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, aos meus colegas de debate, ao Luís Matias. A verdade é que o Presidente da República tem nas suas competências, de forma mais direta, influenciar aquilo que é a governação. Portanto, deve ser um fiel da balança, deve ser uma pessoa equilibrada, moderada, conhecedora da realidade do país, conhecedora da realidade em que o país se insere do ponto de vista internacional, e para garantir uma estabilidade e uma tranquilidade ao país, acho que é de facto importante que seja uma pessoa bastante moderada. Daí, nesta corrida presidencial, eu diria que há logo um conjunto de candidatos que se auto-excluem porque são pessoas, enfim, fiéis a políticas mais radicais ou menos centrais ou menos moderadas. Também porque acredito que mesmo aqueles que têm um enquadramento político mais junto à extrema-esquerda ou à extrema-direita, alguns deles, não todos, mas se calhar também a vida já lhes provou que não podem ser assim tão extremados, ou que os resultados positivos da ação governativa e da ação política não estão, de facto, tão nas extremas. E digo isto a pensar, por exemplo, em António Filipe ou até Catarina Martins, que sabemos exatamente de onde é que vêm, mas que acredito que os seus posicionamentos pessoais não são exatamente os posicionamentos dos partidos de onde vêm. Portanto, acredito que já são pessoas diferentes daquilo que eram, se calhar, há 20 anos ou há 30 anos atrás na sua ação política. Ainda assim, não vejo nestes candidatos e noutros que tenham a capacidade de serem moderados para conseguir fazer uma influência à ação governativa que torne o país ou que garanta que o país seja um país equilibrado. É importante perceber que um Presidente da República, sendo uma figura política, necessita de conhecer esta ação política e necessita de ser uma pessoa com experiência. E neste quadro de candidatos há algumas pessoas com alguma experiência da ação governativa, mas curiosamente até a maior parte destes que têm experiência são precisamente estes que se encostam mais aos extremos do que propriamente ao centro. Eu diria que ao centro temos Luís Marques Mendes, temos António José Seguro e temos Coutinho de Figueiredo. Enfim, podemos ter ou não
Gouveia Melo, não percebemos bem exatamente onde é que Gouveia Melo está, portanto ele cada vez que fala parece ter um posicionamento político um bocadinho diferente, parece que dança ali no centro, uma hora está mais à esquerda, hora está mais à direita, no início da sua candidatura até chegou a sentar-se à mesa com André Ventura, portanto tinha ali um posicionamento até mais militarista, mais duro, mais até possivelmente chegado à extrema-direita, entretanto veio a navegar até dizer que se revê em Mário Soares, portanto não se percebe exatamente o que é que ele é e sabemos que não tem experiência política. Dentro dos candidatos que referi, de António José Seguro, Luís Marques Mendes e Coutinho de Figueiredo, penso que será fácil para todos nós percebermos quem é que efetivamente tem mais experiência. Se por um lado temos o António José Seguro, que tem uma postura moderada, mas que foi completamente encostado pelo Partido Socialista, e nós lembramos-nos bem dessa sucessão de episódios que o afastaram da vida política ativa e que faz com que ele hoje, passados tantos anos, esteja completamente distante daquilo que é o posicionamento de Estado e da figura de Estado que se pretende para um Presidente da República. Temos Coutinho de Figueiredo, que, tendo um posicionamento moderado também e inteligente, é uma figura dentro do que eu diria até de centro, portanto ele sabemos bem de onde é que ele vem, mas eu acredito, e pelo aquilo que tenho visto, ele tem-se tentado enquadrar ao centro. Ainda assim sabemos que ele tem um posicionamento do ponto de vista daquilo que é a política económica do país, que tende a ir de facto para o liberalismo e a roçar um pouco o neoliberalismo, e aí pode não colher facilmente algum eleitorado de centro-esquerda. E depois também tem a falta de experiência política, porque esteve no Parlamento, teve as funções que nós conhecemos, mas não tem muito tempo de ação política. Não conhece muitas realidades políticas e dentro daquilo que é a figura de Estado que Portugal precisa, a figura moderada, a figura que consegue ter uma ação ponderada e que nos dá a segurança para que possamos enfrentar qualquer tipo de cenário, e que há muitos em cima da mesa neste momento, mas que consegue que Portugal tenha sempre uma posição neutra, firme, eu acredito que é de facto Luís Marques Mendes. Mostrou não só pela sua experiência política enquanto governante, mas naquilo que as pessoas também têm avaliado ao longo do tempo. As pessoas, eu acho que destes candidatos todos, há algumas figuras que foram sendo avaliadas ao longo do tempo e, curiosamente, Luís Marques Mendes, sem estar no Parlamento e sem ter uma posição política com um lugar, portanto, um lugar de governo, um lugar de ação diária de política, foi a pessoa que conseguiu ir passando a sua mensagem e mostrar o seu posicionamento e onde é que ele considera que Portugal se deve enquadrar. Eu acho que isso é significativo para esta eleição, tirando daqui naturalmente todos aqueles radicalismos de extrema-direita que nós temos visto. Aliás, uma campanha que a certo ponto se confunde com a campanha das legislativas. Nós vemos que há candidatos que se posicionam claramente nesse setor, só que não podemos esquecer que esta é uma campanha de presidenciais. Era isso que ia perguntar ao Luís Pardal. Esta tem sido uma campanha onde não se tem discutido propriamente a eleição de uma figura, de um estadista, que é aquilo que se quer de um Presidente da República, quer que seja um estadista. Tem sido parece mais uma segunda volta de legislativas. Todos estão a querer medir quanto é que vale o seu lugar ou o seu posicionamento eleitoral. Eu acho que sim. Eu acho que em muito aspecto é isso que nós temos. Aliás, eu diria o seguinte: nós temos Gouveia Melo, que de facto é um outsider aqui da situação, mas que se apresenta como um grande conhecedor daquilo que são as instituições em Portugal, só porque teve claramente a sua vida militar e com certeza com muito louvor, mas é uma pessoa que está absolutamente impreparada para o cargo de Presidente da República. Aliás, tem demonstrado isso. Quando mais fala, mais se percebe que ele não está preparado para este cargo. Temos Luís Marques Mendes, portanto, será um Presidente da República submisso ao Governo. Quer dizer, é alguém que tem, não é alguém que tem feito nos últimos anos o comentador político, mas digamos de segunda linha em relação àquilo que Marcelo Rebelo de Sousa até foi, com as devidas separações, mas que é alguém que será... Ou seja, colocas-o no Presidente comentador. Não, absolutamente. O Presidente impreparado, o Presidente comentador... Não, submisso ao Governo. Depois coloco... Já vamos arranjar o cognome. Estava a fazer aqui... Patrícia já vai ter oportunidades para cognomes também. António Filipe e Catarina
Catarina Martins são, em linha com aquilo que estávamos a começar a falar, são candidaturas absolutamente do aparelho partidário de ambos, não é? Portanto, não, é absolutamente isso, quer dizer, não surgem nesta candidatura precisamente com esse propósito, de afirmação de um PCP em decréscimo e de um bloco absolutamente a cair também, portanto é nisso que surgem. André Ventura, bem, eu não sei se algum dia, se for interessante para ele candidatar-se a presidente de alguma cooperativa, ele também é o candidato e será o presidente da cooperativa, portanto ele vai a tudo e mais alguma coisa para fazer o espetáculo e para aparecer e para dizer aquilo que quiser, porque ele pode dizer aquilo que quiser porque sabe que não irá governar o país, ou se governar, por hipótese, algum dia, não vai fazer nada, rigorosamente nada daquilo que ele fala. Nós temos depois Coutinho Figueiredo, que eu diria que que pugna por um neoliberalismo, mas desajustado àquilo que é a realidade de Portugal e à realidade das nossas instituições. E temos António José Seguro, que não é uma pessoa que logo à partida, que colha todo o Partido Socialista, portanto conhece-se isso, mas sabe-se de uma coisa, é alguém que tem o seu historial, que promove estabilidade, que será com certeza alguém que em contrapeso com o governo, um contrapeso positivo, como é claro, que promova a estabilidade, mas será alguém que irá acompanhar e que será, digamos, um peso no meio desta balança necessária para o país, num momento tão importante como nós estamos a atravessar. Aliás, todos os momentos são importantes, mas este em particular, com todo o contexto político que nós temos, portanto, será alguém que dentro destes candidatos todos oferece mais estabilidade, oferece uma figura de Estado, e é isso que nós precisamos, porque, enfim, como estava a dizer há pouco, aquilo que nós temos, eu acho que estas presidenciais têm esta situação, há uma grande franja de indecisos, e estes indecisos precisam de parar, precisam de, se calhar até apagar as luzes, desculpem esta expressão, apaguem as luzes daquilo que é o foco mediático, do falar mais alto, do ir para o debate para ganhar espaço, fechem isso, pensem sobre estas situações todas, pensem um bocadinho sobre os perfis de todos os candidatos e façam a escolha que nos garanta mais estabilidade para o país. Quando nós dizemos estabilidade, não é estagnação, as pessoas não podem confundir isto. Uma coisa é estagnação, outra coisa é estabilidade. E nós precisamos de estabilidade nas instituições, nós precisamos de avançar. Há bocadinho o Francisco dizia que Luís Marques Pênis é um futuro seguro. Não, se calhar confundiu-se um bocadinho. Não é? O seguro é António Seguro, é que tem de facto esta segurança necessária para o país. Bem, o Luís Pardal pôs aqui uma série de cognomes: o impreparado, o submisso, o presidente da cooperativa, o desajustado e o presidente de Estado. E o de aparelho. Aqui é um bocadinho diferente. Mas aparelhado. Patrícia, esta é mais uma. O debate tem refletido isso mesmo, e está a fazer chegar aos eleitores que isto é mais uma disputa partidária do que propriamente uma disputa para um Presidente da República. É isso que está a chegar aos eleitores. O que é que tu achas? Eu gabo a criatividade do Luís, não simplificaria tanto essa análise. Eu acho que é muito difícil, estaríamos a iludir, não é? O que é que está aqui em causa? Acho que é muito difícil discutir as presidenciais sem discutir a situação política e a situação da vida e do país. Portanto, acho perfeitamente natural que o que esteja em discussão, que esteja presente nos debates, que se puxe por aquilo que são as ideias de cada um dos candidatos, tenha a ver com a situação concreta do país. Tenho pena é que não se vá tão fundo. Pronto. E nós, discutir a vida, a situação, as opiniões, as ideias, a perspectiva, a estratégia, o que cada um pensa, é o que permitirá estar em melhores condições as escolhas de quem vai votar no candidato que pretende. Acho que não é nenhuma segunda volta das legislativas, é discutir a vida. Como disse, tenho pena é que isso não se discuta mais e que muitas das vezes se vá para outro tipo de campos. Eu acho que, volto a dizer que eu acho que é muito claro aquilo que está em cima da mesa. Nós temos vários candidatos, portanto temos Gouveia e Melo,
que há muito tempo era aquele que, se eu seja o era como a pescada, né? Pronto, agora também fiz o exercício. Entre injustado e pescada, ok. Era como a pescada, antes de ser já o era, porque anda há bastante tempo dizendo que não o era, que já andava em campo, naturalmente, mas eu acho que a gente cada vez é mais claro que ele fala um conjunto de generalidades e depois não se percebe o que é que ele pensa efetivamente sobre coisa nenhuma. E, portanto, este é um elemento e que é altamente perigoso, porque ele faz-se valer daquilo Mas que... até na nossa conversa aqui, ele tem sido o alvo principal, não é? Não, porque, obviamente, é aquele que entrou em campo há mais tempo e porque foi-lhe atribuída uma capa, ele vestiu uma própria capa e imediaticamente também lhe foi proporcionada essa capa de ser o tal fora do sistema. Vejamos o que aconteceu com partidos como o Chega, como a André Ventura, que usando-se dessa capa do fora ao sistema, vive, apropria-se e instrumentaliza esse próprio sistema a seu favor, porque eles vêm dentro do sistema naturalmente. Portanto, como dizia, é altamente perigoso no sentido em que nós não sabemos ninguém sabe o que é que ele pensa sobre coisa nenhuma, utiliza essa pseudo-ideia de estar fora ao sistema, capitalizando aquilo que foi um período concreto da vida do país e dos portugueses, para dar uma ideia que é o Salvador. Ora, salvadores, a gente sabe que são muito são muito perigosos do ponto de vista daquilo quando não se sabe ao que vem, mas que imaginamos, até por alguns posicionamentos, quando ele consegue ir um bocadinho mais longe nas suas posições. Depois temos Marcos Mendes, naturalmente, que se procurou fazer um caminho, aliás, como Marcelo Rebelo de Sousa fez, portanto, de facto, usando o espaço de comentário para se ir afirmando do ponto de vista político, sem prejuízo de ter a sua história, o seu percurso político, mas é claramente alguém com as ideias muito claras de que lado está. Portanto, porque isto, dizer que não tem lado nenhum não é verdade, como António José Seguro procura fazer crer. Todos eles têm um lado e Marcos Mendes não esconde e naturalmente tem tido muita dificuldade em esconder que está ao lado destas políticas seguidas pelo governo e, portanto, o posicionamento é claro, de direita, das políticas que têm sido seguidas e veja-se as posições que tem tido sobre o pacote laboral, sobre as questões dos dividendos, sobre as questões da privatização da TAP. É muito claro qual é a sua estratégia de defesa, de utilização dos instrumentos e da Constituição da República, que é não cumprir a Constituição da República, o que nela consagra. Temos Coutinho de Figueiredo, portanto, neoliberal puro e duro, que naturalmente parece que vive num outro país, mas que ele quer conscientemente trazer essa ideia para Portugal, né? Portanto, isto é o Estado a financiar a iniciativa privada. Pronto, e depois temos, o António José Seguro já aqui disse, que está a fazer um exercício, o flic e o flac, no sentido, sabe que também há divisões dentro do partido que o acabou por apoiar, mas tem tido uma grande dificuldade, porque ele de facto está muito próximo das ideias de Marcos Mendes, de Gouveia e Mel, naquilo que se consegue perceber, e de outros. Portanto, o campo da defesa dele é, de facto, essa política que tem vindo a ser seguida. Obviamente que ninguém desconfiará em quem eu defendo, portanto, naturalmente, António Filipe, que era a candidatura em que muita gente estava órfã, porque mesmo já com a candidatura de António José Seguro, continuava a haver esta ideia de que falta uma candidatura de esquerda que agregue, e António Filipe é essa candidatura, não tenho dúvida nenhuma, e não é por acaso que amplos campos democráticos têm vindo a apoiar António Filipe, e muita gente dizia que finalmente têm em quem votar. Portanto, esta ideia de procurar acantonar a candidatura de António Filipe a um partido que, sim senhora, com toda a clareza o apoio, mas que vai muito além. E o seu percurso, a sua vida, a sua história, a sua intervenção, por ele falo. Mas claramente tem-se afirmado como o presidente que defende e está ao lado daquela que é a grande maioria do povo português e da defesa da Constituição, que é isso o papel do Presidente da República. Aliás, como nenhum outro. E as outras candidaturas, como Catarina Martins e do Pedro Jorge Pinto, desculpem, surgiram após. E até é questionável porque é que surgem.
não é? Mas isso seria outro debate. Mas, de facto, porque é que surgem, não é? Quando faltava, porque é que surgem? Portanto, esta ideia de tentar dizer que só há duas hipóteses ou três hipóteses, que está completamente fechado. Mais uma vez, nas legislativas há a bipolarização, que já conhecemos, nas presidenciais está-se a procurar dizer que há uns que não têm hipóteses. Portanto, o que está colocado às pessoas é, naturalmente, se querem ver na presidência da República alguém que os represente de facto, que representa os 2,5 milhões daqueles que recebem até 1.000 euros, os reformados que têm pensões baixas, que cumpra aquilo que é a Constituição e o que está visto para o equilíbrio territorial, para a defesa do país, também no plano externo, na defesa de um conjunto de elementos que estão ali consagrados e que todos os outros, diria, praticamente todos os outros, o que querem é desvirtuar essa Constituição, não utilizar esses instrumentos e, em nome da tal estabilidade do país tanto falada, política, esquecem-se do elemento central. É que não há estabilidade política sem estabilidade na vida das pessoas. Francisco, com esta competição a ser feita a um nível partidário, como já aqui percebemos, até da análise que já aqui foi feita, que está muito a esse nível, o resultado eleitoral pode pôr em causa as lideranças dos partidos, ou não? Neste caso. É assim, não ligaria tão diretamente. Nós sabemos que as eleições presidenciais... há um presidente apoiado pelo LIVRE, há um presidente apoiado pelo PCP, há um presidente apoiado pelo PS, um pelo PSD, outro pelo Bloco de Esquerda, pela Iniciativa Liberal, outro pelo Chega. Quer dizer, cada partido tem o seu. Certo, cada partido apoia um candidato, isso é inequívoco, apoia a todos os níveis, portanto não há dúvidas sobre isso. Mas a ação das pessoas, portanto, dos líderes desses partidos, não pode ser colocada em causa nesta eleição, porque nós não estamos a ver na rua a fazer campanha o presidente do PSD ou o secretário-geral do Partido Socialista ou vocês têm, é secretário-geral também, não é secretário-geral, é secretário-geral também, peço desculpa, não me lembrava. Portanto, não são essas pessoas que estão na rua a ser avaliadas, nem estão na rua a fazer campanha bem ou mal pelos candidatos presidenciais. Portanto, acho que não é justo também fazer essa leitura assim tão direta. Ainda que se percebe pelo candidato que eu acho que é o melhor candidato e pelo partido que o apoia, que eu acho que não será garantidamente o PSD ou o CDS que vão ficar prejudicados pela eleição ou não eleição de Luís Marques Mendes, até porque é um dos favoritos para essa eleição ou para essa segunda volta. Não é, acho mesmo que não pode haver uma leitura direta entre a ação dos partidos políticos e esta eleição concretamente. Há naturalmente candidatos que puxam mais àquelas que são as linhas orientadoras dos seus partidos de origem, há outros que puxam menos, e daí nós temos visto, portanto, neste espaço todo que já aqui foi referido, comentário também de Luís Marques Mendes, o que é que ele tem dito, e muitas vezes não favorável àquele que é o governo da AD e até antes de ser governo, ao posicionamento de Luís Montenegro enquanto candidato a primeiro-ministro. E aí, claro que ele não será uma pessoa totalmente neutra, porque nunca ninguém é, mas conseguiu distanciar-se dos problemas, distanciar-se das situações e assumir uma posição mais neutral em relação àquela que deve ser a ação política. E eu acho que isso, enfim, é uma análise que qualquer um dos nossos ouvintes fará se acompanhou esse processo e esse caminho que Luís Marques Mendes foi fazendo. Agora, claro que depois temos, por exemplo, olhando para António Filipe, eu acredito que até seja, enfim, que tem pelo menos aqui a capacidade de retirar votos a António José Seguro, porque é indubitável que António Filipe tem uma candidatura muito mais vincada à esquerda do que António José Seguro, quer dizer, isso é inequívoco, não é? E beneficia também da Catarina Martins vir de todos e estar ainda de certa forma ligada a todos os problemas que o Bloco teve e que contrariam as suas linhas orientadoras em termos políticos. Portanto, António Filipe consegue efetivamente ganhar
ganhar aqui algum espaço. Mas não deixa de ser também uma personalidade já muito gasta dentro do panorama político. Portanto, teve a sua ação como parlamentar, enfim, teve durante décadas no Parlamento, fez o que fez, defendeu o que defendeu. Neste momento, quer dizer, já está, enfim, não o quero desvalorizar, nem nunca pessoalmente, mas acredito, do ponto de vista político, já deu ao país aquilo que podia ter dado dentro da sua linha orientadora. Ao contrário de outros, não é? Ao contrário de outros. Aí há candidaturas curiosas, como a do Coutinho de Figueiredo, que consegue até ganhar alguns apoios, até à esquerda, e que é curioso, não é? Porque ele não deixa de ser um liberal e consegue mostrar aqui uma postura que tem alguma frescura em relação a este outro lado das candidaturas, como a de António Filipe. Isso não deixa de ser caricato até e curioso. E depois temos também o caso de Gouveia Melo, que no início era o super favorito para Presidente da República e quanto mais fala, parece que mais votos perde. Porque as pessoas começam, por um lado, a ficar embaralhadas. Não sabem exatamente o que é que Gouveia Melo defende. Por outro lado, percebe-se que, não tendo uma postura de leitura mais fácil, dificilmente também seria um presidente que conseguiria tê-lo enquanto ator neste quadro político que é necessário que o Presidente da República tenha. Portanto, eu pergunto até para reflexão, sabendo que o Presidente da República tem uma ação muito direta naquilo que é o funcionamento da Assembleia da República, nós vimos o posicionamento, as ações que Marcelo Rebelo de Sousa teve enquanto Presidente da República, muito criticado até porque a certo momento devia ter dado mais estabilidade ao país. Eu pergunto qual é que é o conhecimento que Gouveia Melo tem sobre o funcionamento do Parlamento português, para poder decidir ou não se há dissolução, que conhecimento é que ele tem sobre as dificuldades que tem um governo para governar, até Coutrinho, até André Ventura. Portanto, nenhum deles teve ações governativas. Portanto, conhecem as dificuldades que um governo efetivamente enfrenta para saber se dissolve ou não a Assembleia e sabendo os impactos que isso tem também na governação e sabendo que isso é uma avaliação à ação do governo. Daí eu acho que é importante também refletir sobre todas estas matérias. Fica a vossa análise a esta campanha presidencial, que entretanto vai entrar no Natal e depois sim começará mesmo a campanha presidencial, porque as eleições são no dia 18 de janeiro e veremos que candidatos teremos, porque as assinaturas têm de ser entregues e têm de ser validadas e já em vários anos já foram apresentados diversos candidatos que acabaram por ter assinaturas rejeitadas. Mas este ano isso ainda está longe de acontecer, saberemos na altura. Trazemos o tema que o Luís Pardal quer tratar no programa de hoje, é a vez dele marcar aqui a agenda, e porque estamos a chegar ao Natal, o Luís quer falar sobre a comemoração e as iluminações de Natal em Évora. Eu acho que este tema, aliás, ele todos os anos por esta altura vem, não é? Em princípio o Natal também não muda da época, mas é que a questão vai mais além do que isso, enfim, eu acho que até é em linha com aquilo que é a prática até aqui neste programa, todos os anos falamos deste tema. Acho que é importante dar continuidade sobre este assunto, porque no fundo aquilo que nós temos é que é aliás uma época que deve promover aquilo que é a aposta no comércio local, a dinâmica na cidade de Évora, em particular no centro histórico. Nós temos de nos posicionar como aquilo que somos. Somos uma capital de distrito, somos uma capital do país, nós recebemos visitantes de toda a parte do país e do mundo e, portanto, nós temos que querer ter mais ambição, querer ter Évora como, até parafraseando Carlos Jorrinho, uma grande capital europeia ao sul, e, portanto, para isso nós precisamos de dar passos para melhorar aquilo que é a forma como recebemos as pessoas e, sobretudo, como dinamizamos a atividade de quem cá vive, de quem cá frequenta a nossa cidade. Eu tenho visto no debate público, enfim, e as pessoas vão comentando, então mudou a Câmara e continua tudo igual, vejam como é que está este Natal, ainda não está. E, portanto, eu acho que também é importante, a partir daqui, também partilhar aqui um bocadinho a minha visão sobre este assunto e sobre este tema e o porquê de estarmos
já no dia 3 de dezembro e não estarmos como outras cidades estão, olha, como por exemplo aqui Montemor, ainda este fim de semana já inaugurou as comemorações do Natal, com grande pompa e circunstância, coisa que até aqui em Évora não aconteceu nos últimos anos, e que isto pode ser reflexo de muita coisa. Mas eu diria o seguinte, este Executivo, portanto, tomou posse no último dia útil do mês de outubro, portanto, efetivamente foi a partir do dia 3, 4, que teve possibilidade de começar a reunir com os serviços e tudo mais, e estamos a falar de princípios de novembro. E isto que eu estou a dizer não é nenhuma inconfidência, isto já foi dito inclusive em reunião de Câmara, quando a equipa da variação constata que nada para o Natal e para a passagem de ano estava preparado, nada. Portanto, estamos no princípio de novembro e não estava nada preparado. E eu pergunto-me como é que a Câmara Municipal de Évora pode estar no princípio de novembro, a menos de um mês praticamente do Natal, e não ter nada preparado. Quer dizer, isto a mim choca-me, isto não me faz sentido. Segundo esta informação que é pública, não é? Isto a mim choca-me porque não faz sentido. Quer dizer, eu a vontade que teria era de chamar todos, dizer, meus amigos, e, pá, quer dizer, évorenses, nós vamos ter graves problemas em organizar o Natal porque estamos a um mês e não temos condições para organizar tal como deveria, tal como gostaríamos e deveria ser. Mas ainda assim, daquilo que percebi, este Executivo da Câmara não votou costas e procurou correr contra o tempo e preparar as comemorações do Natal. Depois vi uma notícia, salvo erro, até foi aqui da NFM, e que isso depois suscita também muito debate, que é as comemorações aumentaram o valor adjudicado e tudo mais. Quer dizer, é óbvio que vai ter que aumentar. Quando nós organizamos uma iniciativa destas, uma ação destas, a um mês, mas isto não é só a Câmara de Évora, seja quem for, vai ao mercado, se as empresas já estão contratadas por centenas de potenciais que vão adjudicar, não é? Se está tudo adjudicado, se há uma limitação de mercado para dar resposta a tão pouco tempo, é óbvio que as coisas vão ficar até ligeiramente mais caras. Portanto, é normal que tenha que haver este investimento. Agora, isto leva-me aqui a outra questão, que é a importância da articulação. Que é chamar as forças vivas da cidade, uma nota muito negativa e que nos deve entristecer a todos, que é o facto de já não termos associação comercial. Portanto, a Associação Comercial de Évora, até um tema que nós podíamos até ter falado aqui, acho que não falámos, mas que de facto a Associação Comercial em Évora e noutras cidades do país tem um papel importante, precisamente até nestas situações, em determinadas iniciativas que promovam a iniciativa económica, e portanto, até por aí, enfim, não temos, mas é chamar as forças vivas, é a Junta de Freguesia do Centro Histórico, é as escolas, é outras estruturas, outras associações. Daquilo que sei, foi chamada até a Associação Évora 27. Portanto, rapidamente se precisou de meter um penso, não é? Para conseguirmos ter comemorações de Natal e passagem de ano. Portanto, a minha nota aqui, em primeiro lugar, é uma nota negativa para uma coisa que não estava acomodada como deveria estar, que ainda assim vai acontecer, com algumas limitações e com algumas alterações e reformulações, no sentido de melhorar, de condensar, de procurar dinamizar aquilo que, enfim, não é ter tudo espalhado, mas aquilo que se tem, ter com qualidade. E deixar aqui uma última nota para terminar, que é, em janeiro tem que se começar a preparar uma iniciativa destas, que estará, digamos, quase que à boca daquilo que é a Évora Capital Europeia da Cultura, e de facto em 2026 precisamos de ter condições para que a cidade possa respeitar aquilo que são as forças vivas da cidade, procurar uma organização interessante, porque isto não é só gastar dinheiro por causa das luzes, não, há toda uma atividade económica e uma capacidade de atratividade que a Évora pode ter, que precisa de ser explorada. Patrícia Machado, o Natal não deveria estar preparado antes de novembro?
Aqui em Évora. O certo é que não sei quando é que, não temos ainda aí a informação de quando é que podem ser feitas, ou o que é que vai ser feito, seja para o Natal ou o Ano Novo. O que é que comentário fazes a esta situação? Se isto acaba por prejudicar a cidade, como sendo uma cidade que é a maior do Alentejo, não ter ainda não estar aqui a liderar nessa animação também. O raio dos ouvintes o raio não é o raio dos ouvintes, é o raio de cobertura radioelétrica. O raio de cobertura. Nós temos ouvintes desde Cuba até... Pronto, portanto temos de ter aí alguma atenção, já basta o Zorrinho ter dito que queria Évora. Vila Viçosa. Não, vamos lá ver. Eu acho que há aqui, a gente vai agora assistir durante os próximos tempos, certamente, a esta questão. Para algumas coisas se acende a luz e se faz um brilharete, para outras se apaga a luz e se encontra responsáveis, não é? Pronto, eu acho que é natural da tal chamada maturidade política, que em alguns casos, pronto, para umas coisas vale de uma maneira, para outras vale de outra. Não deixa de ser curioso que ainda a semana passada vimos o brilharete e o êxtase e a propaganda que foi feita em torno do êxito que foi a maratona, a obra deixada, né? E tudo, o procedimento todo deixado pela CDU do ponto de vista daquilo que foi, pronto. Portanto, esta pequena entrada, porque obviamente para outras coisas também se vai dizendo que naturalmente há diferenças entre o executivo anterior e este, e obviamente elas ficarão bem à vista. E, portanto, não se esteja à espera que o novo executivo faça ou queira fazer como o anterior. E, portanto, há procedimentos que estão abertos ou que estariam abertos. Estes eram um deles, não estavam concluídos. E, aliás, era daquelas matérias que ouvimos falar todos os anos que se fosse outro executivo, se fosse outra força política, se as comemorações seriam de outra forma e as festas seriam de outra forma. Obviamente, há aqui uma questão que é o tempo. Mas também, tendo em conta os procedimentos abertos, as eleições serem quando eram, e houve uma opção, que de facto foi não decidir por aquilo que não se sabia quem ia governar. E, portanto, sobre determinado tipo de escolhas, opções, naturalmente, para aquilo que compete e deve ficar ao critério do executivo que iria tomar posse, fosse ele qual fosse, continuasse ele na CDU, sendo ele PS como foi, sendo ele outra força política. E, portanto, obviamente, estaremos já a aguardar aquilo que a gestão do PS optará relativamente a esta questão do financiamento, né? E daquilo que é o investimento. Certamente, né, quanto mais próximo ela, obviamente, isto é uma coisa que do ponto de vista de rigor e de seriedade na discussão não podemos deixar de ter isso em conta. Agora, os procedimentos estavam abertos, não foram concluídos, naturalmente, antes, em cima das eleições, porque depois tem a ver com opções políticas, naturalmente. Estou a falar das comemorações do Natal e daquilo que se quer. Que eles têm um efeito... obviamente estou de acordo, todos os anos aqui discutimos, as opções podem ser diferentes, mas todas as cidades que procuram usar estas iluminações de Natal, as comemorações em torno das festas natalícias e da passagem de ano, para digamos assim, contribuir para a dinamização dos centros históricos, das cidades, por aí fora. Pronto, continuo a achar, como todos os anos, não desvalorizando nem minimizando este tema, que nós estamos perante problemas tão maiores que, de facto, que superados e atacados de frente por quem tem essas responsabilidades, trariam muito mais desenvolvimento à cidade de Évora, à possibilidade do consumo, e àquilo que deveria ser festas felizes, naturalmente, e que para muitas casas e muitas famílias certamente não serão. E não será por causa das luzes de Natal. Francisco, parece que é uma situação que deixa surpreendido ou não, isto de haver contratos ou não para as luzes de Natal ou para a passagem de ano? Porque ainda não está, isso também não está certo, não é? Eu acho curioso isto que a Patrícia aqui nos traz, porque no fundo diz que o pensamento, acredito que tenha sido o pensamento dos eleitos da CDU, foi, então isto começa-se, mas depois quem vier logo decide como é que é. Eu acho que isto já é um assumir que não iriam ganhar, portanto já é um posicionamento, porque se tivesse outro posicionamento, fariam efetivamente o que tinha que ser feito. Foram abertos, aquilo que acontece. Eu até acho que há uma imagem, já foi aqui referido o tema, mas eu acho
acho que há uma imagem que até é curiosa, deste último fim de semana do atual Presidente da Câmara de Montemoro, que era Presidente da Câmara de Évora até ao passado mês de outubro, sorridente e feliz, com uma árvore de Natal iluminada atrás, trabalho do Executivo anterior que deixou a Câmara, porque efetivamente uma Câmara Municipal, quando funciona normalmente, não pode chegar ao final de outubro sem ter as iluminações de Natal mais do que adjudicadas. Isto é um procedimento que se faz em julho, mais ou menos, porque depois em agosto há muitas empresas que fecham e depois setembro já é tarde, já se está a correr em cima do prejuízo. Portanto, julho é o tempo limite para se conseguir tratar do que quer que seja do Natal e destas adjudicações, que são adjudicações caras, carecem da disponibilidade, isto não só nas iluminações, nos carrosséis de Natal também, porque não há assim tantos no país, para tantos municípios que os querem alugar, e por isso é preciso realmente conseguir ser organizado e ter dinheiro também, porque isso é fundamental, e fazer esse trabalho. Aquilo que se detectou e aquilo que é público é que a gestão da CDU não só não fez as coisas, como pelo visto ainda há necessidade de fazer uma alteração orçamental, portanto quer dizer que os procedimentos não estavam abertos, contraria aquilo que a Patrícia aqui está a dizer, e pelo que sei da meia maratona, os procedimentos de contratualização também não estavam abertos, houve muito trabalho feito pelos serviços, mas os procedimentos do ponto de vista contabilístico não estavam feitos, e o que me levou a pensar: então será que a gestão da CDU boicotou aquela que seria a gestão seguinte, assumindo já que não seria sua? E confesso que pensei nisto. Mas depois fui falando com pessoas que trabalham dentro da Câmara, que, enfim, trabalham há muitos anos na Câmara, e disse isto: então, mas a gestão anterior boicotou completamente todas estas matérias? E disseram-me: não, isto era perfeitamente normal, portanto as coisas faziam-se assim. E realmente isto explica o porquê de ter corrido sempre tão mal. Tanto que aquilo que eu acho que nós ainda vamos ver deste ano, ainda que tenha aqui já a responsabilidade, naturalmente, do Partido Socialista, que já está em funções, e que já terá tomado algumas opções ou algumas decisões, mas eu acredito que ainda é muito refém daquilo que vem de trás. Portanto, é de uma gestão que veio de trás, dentro de acordo com as disponibilidades que haviam a partir de novembro, no mês antes do Natal, que praticamente já não existem disponibilidades no mercado. Acredito que no próximo ano, 2026, será mais fácil fazermos uma avaliação daquilo que será a gestão e as escolhas do Partido Socialista, até porque não haverá depois esta relação com aquilo que vem de trás e as opções da CDU. Agora, efetivamente, aquilo que vai estar na rua, enfim, vai ser o reflexo desta gestão que houve e que falámos aqui durante muito tempo. E eu só lamento é que a esta altura do campeonato, aliás, até no 1º de dezembro, acho que tinha sido um bom timing para o Partido Comunista divulgar um comunicado, no mínimo a pedir desculpa aos eburenses, a dizer: desculpem lá, podiam já ter qualquer coisa aí, mas efetivamente pensámos de forma diferente. E é justo, pensem de forma diferente. Eu tive esta discussão com o anterior Presidente da Câmara, porque efetivamente eu e muita gente, porque nunca valorizou o Natal, nunca percebeu que o Natal era um ativo económico muito importante para o nosso comércio de Évora, particularmente o do centro histórico, que tem um cariz mais tradicional, e que consegue, nesta altura do ano, se houver um investimento certo, consegue balançar a sua atividade de um ano inteiro. E este investimento no Natal da Câmara de Évora, que pelas minhas contas ronda em média 150 mil euros este ano, eu penso que não fugirá muito isto, apesar deste aumento das luzes de Natal, mas depois há outras coisas que se calhar não se vão conseguir e que aí acaba por balançar o investimento. É um investimento grande, não é? Só para vocês terem noção, isto é quase um investimento anual da Junta de Freguesia do Centro Histórico. Até porque às vezes as pessoas dizem: e tal, tipo, porque é que vocês também não contratam umas luzes? Quer dizer, seria absolutamente impossível só se despedíssemos toda a gente e fechássemos a porta e só fazíamos o Natal. Mas ainda assim, no mandato anterior, disponibilizámos-nos, e isto, enfim, é público, porque foi em Assembleia Municipal, disponibilizámos-nos para ficar com toda esta frente do Natal, portanto garantir a contratualização pública do Natal com a transferência de verbas, o que não foi aceito pela anterior gestão da CDU, e também para fazer jus aqui
àquilo que efetivamente é a realidade, e acho que temos que ser sempre muito honestos, a verdade é que este Executivo Municipal pelo menos já se abriu ao diálogo. Eu acho que isso também é positivo. Portanto, já convocou aqui não só a Junta de Freguesia, mas também a Associação Évora 27 para ouvir não tanto aquilo que vai ser o Natal deste ano, porque já há muito pouco que se pode mudar, mas aquilo que pode ser o Natal 2026, e aí sim esperamos que seja um Natal à escala daquilo que Évora merece e com a identidade que Évora merece, porque, e sempre tenho dito isso até em público, Évora não precisa ter iluminações como todas as cidades no país. Eu penso que as pessoas querem vir a Évora não é para ver o sino ou a estrela vermelha que vem em todo o lado, quer dizer, a estrela vermelha, enfim, era mais em Évora todos os anos, nós sabemos também porquê, mas pronto, isso é outra matéria. Acredito que Évora pode ser identitária também nesta questão, pode ter iluminação de Natal que se consegue fazer de uma forma mais barata, que se consegue fazer com aquisição também de iluminação. A Câmara tem serviços técnicos que podem ser reforçados e que podem garantir também este tipo de serviço, e aí não fica a Câmara dependente daquilo que são os agentes Muito externos rapidamente, que estão mais limitados apenas uma volta. O que é que vai acontecer então no Natal? O que é que esperam que possa animar a cidade ou a população? Ou... Eu diria ainda antes o seguinte: a procura, muito rapidamente, a Patrícia procura, já com 54 minutos. A Patrícia procura branquear um pouco aqui este tema, no fundo passando esta mensagem de que isso são umas luzinhas de Natal. Não distorças o que eu disse. É que a questão é mais profunda do que isso, que é os procedimentos estão abertos. Não foi nada tratado. E isto aqui, quem está a governar um concelho tem que pensar... Mas achas que foi boicote, como o Francisco ponderou, ou é algo que fazia parte da forma de funcionar? Eu não quero promover um mal-estar. Agora, eu não diria boicote, mas eu acho que isto foi uma grande irresponsabilidade. Foi uma grande irresponsabilidade política do anterior Executivo de não ter salvaguardado todos os procedimentos em tempo devido para organizar as comemorações de Natal e tudo aquilo que é necessário para que Évora de facto se possa afirmar. Este assunto é importante na medida em que acho que é importante haver um esclarecimento mais cabal sobre este assunto, se o Executivo Municipal procura informar e uma informação mais soft. Eu acho que é importante transmitir aqui o que se passou, a questão da meia-maratona. Quer dizer, a meia-maratona não tinha nada em termos de peças orçamentais adjudicadas, correu-se o risco sequer, até se não se fizesse os procedimentos financeiros, que poderia não acontecer. Tá bem, é verdade, Luís, não estava nada adjudicado. Sim, claro, não estava nada adjudicado. E, portanto, isto é uma irresponsabilidade política que eu queria aqui sublinhar, mas, sobretudo, dar aqui este sinal positivo desta articulação entre as várias instituições e, sobretudo, esperar que, de facto, em 2026 possa haver aqui um volte-face naquilo que é a dinâmica que Évora apresenta para estas comemorações, que não são só umas luzes, mas são, sim, uma grande afirmação daquilo que é o potencial que Évora tem. Patrícia, boicote ou é um funcionamento normal? Como Francisco Kiko categorizou nestes dois níveis. Naturalmente, acho que é abusivo estar a dizer, abusivo e profundamente injusto estar a dizer que se boicota, não é? E, portanto, também não diria que é um procedimento normal. Nós sabemos que há um conjunto de estrangulamentos e dificuldades, aliás, que o PS certamente também se deparará com eles, tendo em conta um conjunto de exigências que hoje estão colocadas e de necessidades de acertos. O que eu quis procurar aqui dizer é que há início dos procedimentos, não houve conclusão, tendo em conta a altura em que eles foram iniciados e a altura em que houve as eleições, permitindo naturalmente àqueles que vêm também ter espaço para as suas próprias opções. E, portanto, só disse isso e, portanto, não se tente desvirtuar, adulterar, colocar questões na minha boca que eu não disse. Pois eu, também não queria estar a insistir nesta ideia, porque quer o Luís, quer o Francisco podem dizer que não se trata só de luzinhas, também não disse isso. Ninguém desvaloriza aquilo que é o possível impacto das comemorações do Natal, nomeadamente para o comércio, pronto. Portanto, ninguém desvaloriza isso. Outra coisa é fazer disso, como aqui também se disse, que é o Natal que vai salvar a vida de muitos comerciantes de todo o ano. Nós estamos a falar de uma cidade com
cada vez maior densidade do ponto de vista de presença, de turismo, de crescimento. Isso é um facto. De presença, inclusive, é no centro histórico, de valorização, que sempre procurou preservar. Ainda a semana passada falámos noutra dimensão. E, portanto, o que insistentemente procuro todos os anos nesta altura falar é, não desvalorizando isso e o impacto que isso tem, a questão decisiva, naturalmente, tem que ser as condições para um maior consumo precisamente do pequeno comércio e daquilo que é a vivência do centro histórico e do tecido comercial do centro histórico e de uma cidade como Évora. E, portanto, isso é que se tem que atacar, e sem mudar isso, não são as luzes de Natal que vão resolver, sem prejuízo da importância que naturalmente isso tem. Francisco, o espírito natalício está na cidade ou não? Bem, o espírito natalício ainda não está na cidade, esperamos que esteja dentro de alguns dias. Acho que é preciso olhar para a frente e para o futuro, e precisamos de perceber o que é que queremos em 2026, e eu acho que é importante também haver espaço para esse diálogo. Até porque aquilo que tenho dito, muitas vezes, disse durante o mandato anterior, é que, tendo um centro histórico com as características como nós temos, não faz sentido estar a apostar num jardim de Natal com todos os custos que ele tem, como tem acontecido, ora na Horta das Laranjeiras, ora no Jardim Público. O Jardim de Natal é o centro histórico. O investimento deve ser no centro histórico e na proximidade do comércio local, porque criar novas centralidades no Natal não é uma ajuda para o comércio do centro histórico. Portanto, deve ser essa a aposta. Acredito que este Executivo de Câmara Municipal, em 2026, vá olhar para o centro histórico também como uma aposta. Tenho essa esperança. Espero que o diálogo continue e acredito que em 2026 possamos ter uma Évora mais natalícia. Estamos na reta final deste Sim, Não, Talvez, e vamos precisamente ao Sim, Não, Talvez. Começo com o Luís Pardal. Eu trago um não. Portanto, na semana passada nós tivemos a notícia, não é, de uma exploração de imigrantes no distrito de Beja. Portanto, falamos aqui de auxílio à imigração ilegal, a tráfico de pessoas, a corrupção ativa e passiva, abuso de poder, falsificação, enfim, tudo aquilo que nós ouvimos falar. E isto está tudo muito, não é certo, está tudo muito errado. Mas ficamos muito pela espuma da coisa. Ou seja, nós ouvimos, são 10 são 16 GNRs e um PSP e ficamos por aqui. Mas não vamos depois a fundo da questão. Quer dizer, em tantas outras coisas, dentro do escrutínio público que é feito, até quem é que são os proprietários das empresas, não é? A quem estes imigrantes estavam submetidos a este crime, não é? Quem é que são os envolvidos? Quem é que são os proprietários? Quem é que são estas indústrias? Especificamente. Não ouvimos falar em nada. E, portanto, o meu não é esta meia notícia que é dada quando vem à tona estes assuntos. Patrícia Machado, um sinal talvez? É um sim na perspectiva de alerta e de solidariedade. Hoje é dia 3 de dezembro, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e, portanto, um sim a todos aqueles que lutam, que trabalham, que intervêm, particularmente às muitas organizações que intervêm junto e para criar melhores condições de vida, quer às pessoas, quer àquelas que lidam com esta situação diariamente. E, naturalmente, para que aquilo que se vai dizendo nestes dias comemorativos depois se traduza, de facto, na lei, na vida de todas estas pessoas que confrontam com estas dificuldades, porque o que temos assistido, ainda agora no Orçamento de Estado, é que aquilo que se diz em dias comemorativos depois não se traduz naquilo que são as medidas concretas que tanto são precisas. E, portanto, um grande bem-aja, uma grande saudação a todas as pessoas que trabalham e que contribuem para uma melhores condições de vida. Francisco Brito, um sinal talvez? Eu hoje trago um não à escalada que está a existir por via e posta pela Rússia ao Bloco Europeu e que nos deve colocar a todos em alerta. É importante que exista estabilidade, sabemos perfeitamente o que é que tem acontecido nos últimos anos, mas a ameaça da Federação Russa ao Bloco Europeu está cada vez mais evidente e por isso o meu não esta matéria. E é assim que chegamos ao final deste Sim, Não, Talvez, nesta edição do dia 3 de dezembro. O meu nome é Luís Matias, comigo estiveram o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito. O Sim, Não, Talvez está sempre no ar, quarta-feira às 18 horas, domingo às 10 da manhã, sempre que quiser, na página da DNFM e no canal do YouTube ou YouTube Music, para seguir na versão de podcast. Boa tarde.